vamos lá, galera. Próxima questão aqui, questão de física da UERJ. Estamos aqui ao longo de todas essas semanas trabalhando com as específicas, seja do Ceará, seja o FUVEST, seja a nossa amada UERJ aqui no Rio de Janeiro. E você que ainda não é nosso aluno, tem a oportunidade na Black Friday de fazer parte com muito mais facilidade. Como medicina e IMITA são duas carreiras top e que exigem uma preparação de muito mais de um ano, geralmente, claro, você tem como curtir e navegar com a gente, usar o nosso plano durante mais de 2 anos. Quem comprar ao longo desse mês, tanto o plano medicina quanto IMITA, vai ter acesso a 2 anos, ou melhor, mais de 2 anos, é até o final de 2021, até o último dia de dezembro de 2021, que você terá acesso às nossas aulas, aos nossos materiais. Então, tá esperando o quê? Vai lá, acessa, compra e venha fazer parte da nossa família. Se você quiser um cupomzinho de desconto, daqui a pouco, ao longo da minha fala, vai aparecer em algum momento na edição do pessoal aqui do ao vivo a barrinha com o cupom e a palavra-chave do desconto para você também entrar com ainda mais vantagem do que aquela que eu já falei no nosso plano. Então, assim, não tem desculpa, né, galera? Promoção como essa você não vai achar, tá legal? Então, olha só, vamos pegar aqui e, assim, saibam que, embora cada prova, FUVEST, o FCE, o SE, tem as suas características, uma sempre ajuda a outra, porque não há como negar que todas elas, numa prova específica, têm uma pegada bem diferente do Enem, que é mais conteudista, ou às vezes o texto pega um pouco mais, assim, de interpretação, e na hora mesmo de fazer a questão nem é nada demais assim, são coisas mais conceituais. Agora, na específica, geralmente é o quê? Mais tchaca na buchaca mesmo. O cara quer conta, o cara quer ver a sua capacidade de ser organizado. Então, cuidado com aquela galera, principalmente de exatas, que é preciso um mapa para entender o que o cara escreve numa prova discursiva. Tipo, mas aqui dá para entender, né? Pô, não dá não, tá? Então, cuidado que ele também vai estar vendo isso. Se tu fizer um garranchão, meu querido, você acha que ele vai corrigir aquilo, é capaz de nem olhar a tua prova direito, tá? Então vai treinando nesse tempo que falta até a sua prova, seja lá qual for, para você também treinar a sua letra e organização, que isso é bem importante. Beleza? Vamos ler aqui juntos. Tá, então assim, só tá na tela a questão aí. Em uma estação, um cartaz informativo está protegido por uma lâmina de material transparente. Um feixe de luz monocromático, refletido pelo cartaz, incide sobre a interface de separação entre a lâmina e o ar, formando com a vertical um ângulo de 53 graus. Ao se refratar, esse feixe forma um ângulo de 30 com a mesma vertical. Observe o esquema ampliado a seguir, que representa a passagem de raio de luz entre a lâmina e o ar. Determine o índice de refração da lâmina. Galera, então uma questão assim, que é uma questão assim, padrão, tá? Uma questão bem comum de cair e essa aqui, na verdade, não representa nada demais. Talvez pelo assunto ondas e ótica, se eu não sei por que ser deixado meio de lado pelos alunos, ou já ser uma matéria que o pessoal tem um medo natural, cause um travamento aqui na galera. Mas isso aqui é uma questão que envolve a chamada lei de Snell. É quando você tem a passagem de um raio luminoso de um meio para outro. E o que eu tenho que saber quando eu pego uma questão como essa? Vamos aproveitar para revisar também a teoria? Existe uma lei que liga a passagem de um meio ao outro e essa lei precisa de 2 dados em cada meio. O índice de refração do meio e o ângulo que o raio faz com a normal, a separação de um meio para o outro. Não entendi nada. O que é a separação de um meio para o outro? Não é essa linha aqui que separa? Quando você passa de um meio para o outro, não é atravessando essa linha vertical? Essa é a superfície de separação. A perpendicular a ela é que vai ser, no caso, a tal linha normal. E o ângulo com a normal é que é usado. Ou seja, toma muito cuidado que já aqui na questão ele quer fazer uma pegadinha. Ele te dá esses 2 ângulos, mas os que você de fato vai usar não são o 30 e o 53. Como que eu sei o valor desse ângulo aqui? É o que falta para 90 graus, que é 60. Como que eu sei o valor desse ângulo aqui? É o que falta para 53 graus, que é 37. Esse ângulo diretamente com a linha amarela é que tem que ser usado, e não o ângulo que foi dado no enunciado por ele.
E aí existe também uma coisinha chamada índice de refração. Vou chamar aqui de N1 e aqui de N2. Os índices de refração, galera, na verdade, vem de uma divisão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz naquele meio, tá? Então, para quem não lembra, o C é a velocidade da luz no vácuo. E, no caso aqui, o V é a velocidade da luz naquele meio em que eu estou naquele momento. Isso são dados que geralmente ou a questão vai te dar ou você vai ter como calcular na hora, tá? Então aqui, e como que eu relaciono todo mundo aqui? Se eu chamo de I, que no caso é o 37 graus, o ângulo de incidência, o ângulo com o qual o raio incide, com o qual ele chega na superfície de separação, e 60, o ângulo de refração, ou ângulo com o qual o raio foi refratado, ele foi expulso aqui da região, ele saiu aqui do meio de separação. Com que ângulo? Com que ângulo com a normal? 60 graus. Então, o I é de ângulo de incidência e o R é ângulo de refração. Ângulo com o qual o raio foi refratado, ok? Não é reflexão, é refração. Reflexão é outra coisa, é o raio bater e voltar. Quando ele bate e atravessa, é refração. Cuidado para não confundir dois conceitos. E aí, pela lei de Snell, você tem o quê? Que N1, seno de I, alguns chamam também de θ1, isso não faz diferença. O que importa é saber que de um lado tem o N e o seno de um ângulo, e do outro lado tem outro N e o seno do outro ângulo, tá? No caso aqui chamando de meios 1 e 2, meios 1 e 2. Bom, posso agora usar isso aqui, ok? Vou pegar isso daqui e vou jogar os dados que a questão me deu. Por enquanto era mais uma revisãozinha. E aí o que vai acontecer? O I eu tenho, ele vale 37 graus. O R aqui eu tenho, ele vale 60 graus. O seno do 37, ele até me deu que tem uma tabela bem no início da questão dando essas coisas, tá? Só que, galera, eu quero que você saiba o seguinte. Ele quer o índice de refração da lâmina, né? Aqui fora é o ar. E o índice de refração do ar, guarda que é sempre igual a 1. Ok? O da lâmina aqui dentro é o que eu quero saber. O da lâmina aqui dentro seria o N1. Tá? O do ar é o N2, que é 1. Como já está ali embaixo. Bom, outra coisa, a questão até me deu numa tabela, no início dessa prova, bota aí na tela, pessoal, bota na tela a tabela. Tá vendo aí na tabela que existem alguns dados a serem levados em consideração em toda a prova. Então as questões não tinham no seu cabeçalho todos os dados necessários para você resolver. Você muitas vezes tinha que buscar nessa tabela que estava antes da questão 1 da prova os dados adicionais. E nessa tabela, volta comigo, ele falava que o seno de 37 graus vale 0,8. E falava que o seno de 60 graus... Ah, mas eu lembro pela tabela lá do 1, 2, 3, 3 vezes 1, que é raiz de 3 sobre 2. Mas cuidado, gente. Se ele te dá, no caso aí, um outro valor na tabela para você usar, tem que ser esse, sabe por quê? Porque muitas vezes... Raiz de 3 é uma dízima não periódica, não é 1,7. 1,7 é o valor aproximado dela. Se eu pego isso aqui e trabalho com ele, ou trabalho com 1,7 sobre 2, 1,7 sobre 2 daria 0,85. Se você pega e você faz isso, você pode achar muito levemente ou muito distante do valor que ele planejou, que a banca planejou que você encontrasse, caso você usasse o valor que está na tabela. Então, se eu tenho na tabela o seno de 60, eu tenho que usar o que está na tabela, e não aquele valor que, na verdade, é aproximado, que eu venho usando desde então lá de matemática, tá? Então, um valor mais preciso que ele me deu é 0, no caso aqui, 0, deixa eu olhar de novo, 0, no caso, 87. Minto, aqui é 0,6, né? E aqui é 0,87. Tá legal? Agora, o que eu ia te falar?
Vamos terminar a questão primeiro que eu comento isso, tá? Para não bugar a tua cabeça. Se eu pegar esses valores agora aqui e substituir, aí ficou mole. O N aqui da lâmina, que é o N1, é o que eu quero. Seno de I é seno de 37 graus, que vai ser igual a N2, que é o seno, né? Que é o N do A, pelo seno de 60. Fica então N1, que é o que eu quero, seno de 37, 0,6, igual a N2, que é 1, vezes 0,87. Eu só jogaria o 0,6 para a direita, que o N1 vai dar 0,87 sobre 0,6, dando aproximadamente 1,45. Pronto. Tá aí o índice de refração da lâmina que ele, no caso, me pediu. Agora, uma curiosidade legal, o pessoal mais malemolente, o pessoal mais nerd ainda, sabe que esse seno de 37 não é um valor desconhecido para muitos, não. Sabe o triângulo pitagórico, o de 3, 4 e 5? Pois é. Você sabe quais são os ângulos que estão lá no triângulo de 3, 4 e 5? Justamente esses, 37 e 53. O triângulo 3, 4, 5, produção, eu vou apagar aqui para a gente fazer uma observaçãozinha de matemática muito boa. O triângulo 3, 4, 5 é aquele triângulo cujos ângulos, fora 90 graus, que é claro, né? Que é um triângulo retângulo, cujos ângulos são, no caso aqui, 37 e 53. Pode reparar que, no caso, a hipotenusa é 10, ou 5, né, dá no mesmo, que é proporcional. E aí você vai ter o quê? Você vai ter ali, ó, que o cateto, né? O menor cateto oposto ao menor ângulo, o maior cateto oposto ao maior ângulo. Experimenta daqui pegar, dali do triângulo, calcular o seno de 37. Quanto é que vai dar? 3 sobre 5. 3 sobre 5 é 0,6. Experimenta daqui calcular o seno de 53. 4 sobre 5. Então daria o quê? 0,8. Então, galera da FUVEST que pega uma prova mais cascuda, né, mais parruda, toma cuidado que muitas das vezes ele poderia, sei lá, de sacanagem, não te dar esse valor. E aí você terá esse valor já, porque você já conhecerá esse bizu, tá bom? Então aqui do triângulo, ó, pode reparar, nesse triângulo você tem tudo. Seno de 37, cosseno de 37. Esses ângulos são ângulos, no caso aqui, do triângulo retângulo de 3, 4 e 5. Nossa, eu nunca tinha visto isso, professor Fortão. Pois é. Inclusive, o cara ainda mais sábio, malemolente, o sábio dos 6 caminhos, consegue perceber o quê? Que como 53 e 37 são ângulos que somam quanto, galera? São ângulos que somam 90 graus, que o seno de um ele é igual ao cosseno do outro. Menina! Garota! Pois é, ó. O seno aqui de 53 é igual ao cosseno de 37. O seno de 37 é igual ao cosseno de 53, tá? Então fica aí a dica, além de tudo que fizemos na questão, para você ter o melhor desempenho possível numa questão dessas. Você da frente, para você dar o print. Printou aí, galera, mais essa resolução. Então, ficamos por aqui. Espero que você também lembre-se de curtir o nosso canal, de também ativar o sininho das notificações. Eu sempre falo isso para o YouTube te entregar a melhor experiência e avisar das nossas novas aulas. Fica ligado também no cupom de desconto que passou ao longo da aula. Essa aula vai ficar disponível aqui no YouTube, então você pode assistir quantas vezes você quiser e pode voltar e anotar também o cupom e anotar a aula também. Beleza? Forte beijo, galera. Boa semana de estudos. Um abraço e até mais.